O oxigênio é uma das drogas mais utilizadas em UTI neonatal. E sim, oxigênio é droga, é medicamento, e por isso nós precisamos ter muito cuidado na hora de ofertá-lo, em especial na população neonatal, porque ainda é uma população muito imatura, principalmente pelo fato de a maior parte dos bebês atendidos numa UTI neonatal serem bebês prematuros, que são ainda mais imaturos, ainda mais sensíveis às complicações relacionadas ao uso de oxigênio, principalmente se eles tiverem excesso. E quais são essas complicações? Inúmeras, eu já gravei vários vídeos aqui no canal falando sobre os efeitos do oxigênio, em especial na população neonatal, sobre as complicações, porque sempre que a gente faz uma hiperoxemia, ou seja, oferta oxigênio além do necessário, a gente não tem ainda, pela imaturidade dos neonatos, formas de combater a formação de radicais livres, e aí, por conta disso, a gente vai ter a formação de radicais livres que podem causar inúmeras consequências, como destruição de células, porque vai ter peroxidação lipídica, por exemplo. A gente tem várias doenças associadas, como a displasia broncopulmonar, pensando em sistema respiratório, mas além do sistema respiratório, a gente vai ter consequências como retinopatia da prematuridade, inúmeras consequências relacionadas ao uso de oxigênio em excesso. Então, é uma droga que deve ser muito bem controlada e, para isso, a gente precisa entender, então, quais são os melhores dispositivos para ofertar oxigenoterapia em neonatologia. Se você quer entender melhor, então, esse tema, fique aqui comigo nesse vídeo. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, aproveite para se inscrever, para ficar por dentro sempre que tiverem coisas novas por aqui. Quando a gente fala de oferta de oxigênio, a gente pode oferecer oxigênio para qualquer população, seja neonatal, pediátrico ou adulto, por diferentes sistemas. De um modo geral, esses sistemas são divididos em sistemas de baixo fluxo e sistemas de alto fluxo. Qual é a diferença entre eles? Eu sugiro que você assista um vídeo que eu já falei aqui no canal sobre esse tema, sistemas de baixo e alto fluxo de oferta de oxigênio, mas o que eu quero que você entenda aqui é que, apesar do nome enganar, né, a gente não está falando do fluxo que está sendo oferecido para dividir em sistema de baixo ou alto fluxo. Na verdade, quando a gente fala num sistema de baixo fluxo, a gente está mostrando que a FO2 não é fixa. Então, eu não sei qual que é a fração inspirada de oxigênio que o meu paciente está recebendo, porque ele pode estar pegando do ambiente. E aí, então, a gente vai diluir o oxigênio que está sendo ofertado para ele e a gente não tem como saber se essa FO2 é de 60%, por exemplo, ou se é de 50%. Vai depender muito do volume minuto que o meu paciente está fazendo. Já nos sistemas de alto fluxo, o que acontece é que a gente tem uma FO2 fixa. Então, a gente está oferecendo um fluxo acima daquele que o paciente faz espontaneamente, ele não vai roubar do ambiente e, consequentemente, ele vai ter uma FO2 conhecida. Então, se eu estou lá ofertando no sistema de alto fluxo 30% de FO2, eu sei que, de fato, ele está fazendo 30% de FO2, não tem como ele roubar do ambiente, certo? Então, o sistema de baixo e alto fluxo tem essas diferenças. Como sistema de alto fluxo, a gente tem as máscaras de Venturi, que eu vou ofertar um determinado fluxo de acordo com a pecinha, né? A pecinha lá geralmente está mostrando para mim qual que é a FO2 e qual que é o fluxo que eu preciso oferecer para chegar naquela FO2. Ele vai fazer um sistema de arrastamento, pegando o ar ambiente também, oferecendo para o paciente aquela FO2 fixa. Ou eu tenho também a cânula nasal de alto fluxo, que além de ser uma forma de oxigenoterapia, vai ter outros benefícios por oferecer esse alto fluxo para o nosso paciente. Esses são os dois sistemas de alto fluxo que a gente pode ofertar em neonatologia, porém, máscara de Venturi a gente pouco utiliza. Então, geralmente, como alto fluxo, a gente vai ter a KNAF ou CAF, a cânula nasal de alto fluxo, tá? Como eu já disse, isso tem benefícios adicionais além da oferta de oxigênio, além de aumentar a diferença alvéolo-arterial de oxigênio, porque pelo alto fluxo a gente vai também lavar CO2, enfim.
mas a gente ainda não tem muito claro na literatura as indicações e contraindicações da cânula nasal de alto fluxo em neonatologia. Parece sim ter algumas aplicações, por exemplo, durante o desmame da ventilação não invasiva, já que esses pacientes precisam muitas vezes de uma pressão positiva, mas muitas vezes a interface causa muita lesão e esses pacientes não toleram a VNI. Então a cânula nasal de alto fluxo, apesar de não ser uma forma de ventilação não invasiva, ela realiza uma certa pressão, não conhecida, mas realiza pelo alto fluxo e a interface ela ocupa no máximo 50% da narina. Então pode ser uma alternativa no caso de desmame da ventilação não invasiva, por exemplo, é o que a gente tem de mais relato, mas não substituindo o CPAP nasal, por exemplo, na neonatologia, tá? Então, existem algumas indicações, apesar de ainda não ter uma literatura muito clara com relação a essa cânula nasal de alto fluxo na NEL, mas a gente pode sim utilizar. Agora, importante, essa cânula nasal de alto fluxo, ela vai ser aquecida e umidificada. Por isso que ela tem os seus benefícios, por isso que o paciente tolera. E aí a gente precisa pensar que para um neonato, dependendo do seu tamanho, fazer 2 litros por minuto de oxigênio ou mais que isso já é alto fluxo. Então a gente precisa ofertar isso de forma aquecida e umidificada por um sistema próprio de alto fluxo e não pelo catéter nasal de baixo fluxo, aquele tipo óculos que a gente está acostumado a utilizar. A gente chama muitas vezes de cânula nasal, mas que na verdade é o catéter nasal de baixo fluxo, tá? Então, com relação ao sistema de alto fluxo, cânula nasal de alto fluxo vai ter as suas indicações e com relação aos sistemas de baixo fluxo. E aí, de um modo geral, para qualquer faixa etária, a gente tem como exemplos o catéter nasal de baixo fluxo, que é aquele tipo óculos que a gente chama de cânula nasal. A gente tem, por exemplo, o UD ou a tenda, né? Que também é chamado UD de capacete, ou tenda de oferta de oxigênio, que a gente usa na neonatologia. As máscaras simples, as máscaras com reservatório, que apesar da gente achar que alto fluxo não é, tá? Em pediatria, por exemplo, na neo a gente não usa, mas em pediatria, se a gente vai utilizar uma máscara não reinalante com reservatório, ela não é um sistema de alto fluxo. É claro que ela vai ofertar uma FO2 muito mais próximo de 100%, se não for 100%, mas ainda assim não é um sistema de alto fluxo, tá? Mas na NEL, o que a gente utiliza? Na NEL, o mais comum é a gente utilizar o catéter nasal de baixo fluxo, como esse que vocês estão vendo aqui. Esse catéter nasal de baixo fluxo, então, ele não vai ser aquecido e umidificado como é o sistema da cânula nasal de alto fluxo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na oferta do fluxo de oxigênio para esses pacientes, que muitas vezes pode ser excessivo. Tem vídeo aqui no canal que eu falo que meio litrinho não é só meio litrinho na NEL. Muitas vezes oferecer meio litro de oxigênio vai oferecer uma FO2 muito próxima de 100%, porque o volume minuto que o paciente faz é próximo disso. E se eu estou ofertando oxigênio a 100%, isso significa que ele está pegando oxigênio puro para tudo que ele precisa de volume minuto e não está precisando roubar do ambiente para diluir aquela FO2. Então tome muito cuidado com o fluxo que você vai estar oferecendo, porque muitas vezes oferecer 2 litros por minuto já é oferecer um alto fluxo para esse paciente e não está correto a gente oferecer isso de forma pelo catéter nasal de baixo fluxo, porque vai estar frio, vai estar seco esse oxigênio sendo oferecido. Tá? Inclusive, não tem indicação de usar água no copinho umidificador do oxigênio. Isso é tema para outro vídeo, vai gerar polêmica, mas não tem indicação no sistema de baixo fluxo de oferecer isso com água no copinho de oxigênio, tá? Então, catéter nasal de baixo fluxo é uma forma de oferecer oxigênio para os neonatos, tomando muito cuidado com o fluxo que está sendo oferecido, preferencialmente utilizando um fluxômetro digital ou pelo menos um fluxômetro escalonado, que a gente consegue oferecer fluxos menores, tá? Porque aquele modelo do adulto a gente vai oferecer de 0 a 15, por exemplo, e vai de 1 em 1, né? É difícil a gente graduar. Nos modelos escalonados, a gente oferece fluxo de 0 a 3, por exemplo, e a gente consegue ir de 0,25 em 0,25, e o digital é ainda mais
preciso, né? A gente consegue graduar a oferta de oxigênio de forma muito mais precisa, até para a gente poder fazer isso de forma segura, sem oferecer oxigênio em excesso e fazendo, então, esse desmame, quando necessário, de forma muito mais gradual possível. Porque às vezes cair de meio para desligar esse oxigênio, o paciente despenca a saturação, porque realmente ele sai de uma FO2 de próximo de 100% para 21%, que era o ar ambiente. Então essa seria a forma mais segura da gente oferecer, desde que seja com um fluxômetro escalonado. Muitas vezes é oferecido também oxigênio para os bebês, para os neonatos, por meio do UD, do capacete. Na pediatria é usada a tenda, nos bebês é usado o UD. Esse capacete, ele já não é mais indicado, tá? As últimas recomendações não recomendam o uso do capacete por vários motivos. Primeiro, que é muito difícil a gente manter uma FO2 estável, e isso é muito importante para os bebês, porque eles fazem muito mecanismo de báscula ou flip-flop, que é alterar demais, fazer vasoconstrição, vasodilatação, em resposta a alterações muito bruscas da FO2. Então é importante a gente manter uma FO2 mais estável possível, que a gente consegue ou com catéter nasal de baixo ou de alto fluxo, tá? Por meio do UD, a gente acaba diluindo muito, precisa de um fluxo mínimo para evitar a reinalação de CO2, então a FO2 não é estável, primeiro ponto de desvantagem. Além disso, ele gera muito ruído, que na neonatologia é muito ruim pensando em neuroproteção, e pode causar lesão, tá? Por conta de ser um plástico, muitas vezes causa lesão na face, na cervical do paciente, então não existe mais uma recomendação forte para utilizar esses dispositivos. Uma outra forma de oferecer oxigênio que é muito utilizada na ANEL é aquele O2 circulante na incubadora, né? Muitas vezes a gente deixa ali um cheirinho de oxigênio do lado do paciente, a entrada de oxigênio perto do narizinho do paciente, por meio de um funil, ou circulando na incubadora, mas mais uma vez, isso torna a FO2 muito variável. Você abriu a portinhola da incubadora, você fez ar ambiente entrar, né? Vai diluir aquela FO2 e essas oscilações para o bebê não são interessantes, a gente sempre preconiza uma FO2 mais estável. Por isso, então, para os bebês, pensando em oferta de oxigênio por sistema de baixo fluxo, o mais adequado seria o catéter nasal de baixo fluxo ou cânula nasal, como a gente costuma chamar, ou por meio da cânula nasal de alto fluxo, quando tiver indicação para isso, tá? Pontos importantes, resumindo tudo isso que a gente conversou, importante é evitar consequências, evitar lesões, controlar o máximo possível a oferta desse oxigênio para evitar a hiperoxemia e fazer isso de forma mais estável possível para não variar demais a FO2. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!